Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Chegamos na terceira e última parte do nosso mini curso. Agora nós vamos falar sobre como falar bem em público. Já falamos como ler bem um texto, compreender a mensagem que ele nos passa, reter aquele conhecimento, absorver ele. Como escrever um texto, a estrutura linguística, os vários formatos de texto e como que está ligado o ato de ler e de escrever. E agora a gente vai falar da exposição. Como que eu faço para expor um assunto de uma forma compreensível? Como que eu me torno mais compreendido pelos demais? Às vezes você lê o livro, escreveu um texto e agora você quer falar sobre ele. Como que você faz para tornar esse assunto bem compreensível? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, pessoal, antes de tudo, vale ressaltar que não tem uma única metodologia de como falar bem. Nós temos diversas sugestões, temos diversas formas de oratória, que é essa arte da conversação, de falar bem, de levar as pessoas a concordar com você. O direito utiliza isso muito, apesar da sua base estar lá na filosofia, lá na Grécia Antiga, onde Sócrates e, sobretudo, os sofistas, eles discutiam ali, e quem tinha a melhor oratória para o sofista era aquele que levava o ser humano à verdade. A gente tem na figura ali do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Então, aquele que fala bem, aquele que convence bem, é aquele que vai levar a verdade, é aquele que vai levar essa construção do que é a verdade em uma determinada sociedade. Os sofistas, né, tem até uma brincadeira que eles falavam que eles ensinavam a convencer, logo a oratória, essa arte de falar bem, era de suma importância e não importava a verdade em si, importa o convencimento. Eles falavam que seu aluno estava pronto quando o aluno convencia de que ele não precisava mais pagar o seu professor, que era ele o sofista. Então, a oratória, a arte de falar bem em público, tem diversas vertentes. Para o Sócrates, deveria ser a discussão, o perguntar sobre tudo é o mais importante, porque é perguntando que a gente descobre que não sabe, e saber que não se sabe é um saber porque ele é o pontapé para que a gente se coloque na caminhada da verdade. Então, é importante saber perguntar, mas tentando aterrissar um pouquinho aqui, como que eu falo bem de verdade, Lucas? Ao meu ver, a base de tudo é o treinamento. Como que eu faço para apresentar um trabalho bem? Treine a apresentação do seu trabalho. Como que eu faço para me sair bem numa entrevista de emprego, professor? Treine para entrevista de emprego. Jogue no Google, jogue no YouTube, perguntas na entrevista. Treina com seu cachorro, treina com seu amigo, treina com seu vizinho, treina com seus pais, com amigos, seja quem for. Treine para isso. É o hábito, é esse treino que nos leva à perfeição. Eu, para dar uma aula, por exemplo, como que eu faço para chegar ali na sala de aula e conseguir expor tudo da melhor maneira possível? Eu faço o planejamento da aula, então eu planejo tudo que eu quero falar e treino como se eu estivesse dando uma aula para os alunos. O mesmo eu estou fazendo com esses vídeos aqui. Eu tenho todo um roteiro pronto, que vocês encontram aqui embaixo, como se fosse o nosso quadro lá na sala de aula. Aqui na descrição nós temos um resumo de tudo que está sendo dito aqui. Então eu treino isso para que eu chegue aqui, somente com os tópicos, eu vá me lembrando, vá fazendo as reflexões sobre o que eu quero falar. Eu lembro de um professor que ele dava sempre o mesmo curso, né? Cada semestre. E ele falava assim, nossa, eu tô tão adaptado a dar esse semestre, cada semestre eu dou esse curso melhor e todo semestre os alunos riem na mesma piada. Então olha como é que esse hábito, esse planejamento, esse treino constante faz com que ele se torne um bom expoente. Então, pessoal, tendo como base, sobretudo, o treinamento. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. E para me treinar, eu tenho que ter um planejamento do que eu vou falar. E aqui voltamos novamente aos dois pontos anteriores. É importante eu ler e compreender bem para mim ter uma boa base textual. E é importante, dessa leitura, eu escrever, parafrasear, colocar com as minhas palavras aquilo no texto para que eu consiga dizer isso para o próximo com a minha palavra. Além, então, do treinamento e do planejamento, que eu vejo como substancial para que você possa falar bem. Então, para mim, assim, pessoal, não tem aquela dica fenomenal. Não, é planejar o que eu quero falar, treinar. Planejamento, treinamento. E disso surgem várias dicas que podem ser ideais na hora da nossa fala. A primeira dessas dicas aqui, o time, falar no momento certo, falar na hora certa. Olha, como que eu jogo a questão para vocês. Às vezes diminuir, às vezes aumentar o tom de voz. Então ter esse time certo de qual que é a hora de jogar a questão, qual que é a hora de responder,
qual que é a hora certa das perguntas, do debate, do embate. Então, ter um time é essencial. E isso eu acredito que você pode tentar treinar, mas você pega isso com o tempo também. Sentindo o público com quem você está falando é essencial, então, essa questão do time, o tempo certo para você utilizar as expressões da melhor maneira. A leitura, como eu já falei, ler nos ajuda a falar bem, a conhecer novos termos, então vai ser muito útil para a nossa fala. A escrita, do mesmo jeito, e essa revisão contínua de quais termos a gente está utilizando. Sempre tentar pegar, então, palavras também compreensíveis, palavras que são, digamos assim, quase que óbvias para todos. Não pegar palavras que são muito desconhecidas, porque dependendo do público que você fala, ninguém vai entender. Eu sou professor de filosofia, quando eu estou apresentando meu mestrado, eu tenho uma linguagem muito mais apropriada para aquele meio. Porém, quando eu estou ali no ensino médio, trabalhando com alunos de 14 a 18 anos e também nos EJAs, que são jovens e adultos, pessoas que não são desse meio da filosofia, eu tenho que pegar esses termos e tornar eles o quê? Claros. Relacionar eles com o cotidiano dessas pessoas. Caso contrário, eles não vão entender nada daquilo que eu estou falando. Então, essa clareza de termos, dependendo do ambiente onde você está, então a circunstância vai importar muito. Tem lugar que você não pode perder esse rigor. Por exemplo, você é um advogado e está ali no tribunal falando com o juiz. Você tem que ter esse rigor, você não pode abaixar esse rigor totalmente. Há normas a ser seguidas naquele ambiente. Porém, se você estiver falando com o seu cliente, você tem que adaptar aquela norma à realidade que o seu cliente vai compreender. Caso contrário, ele não vai entender nada do que você está falando. Então, eu planejo, eu treino, eu tenho o tempo certo, eu leio, eu escrevo, eu reviso, utilizo termos compreensíveis, entendo qual que é o contexto que eu estou ali. Outra dica muito interessante, evitar vícios de linguagem. Espero não ter feito isso aqui no vídeo, mas falar, por exemplo, tipo assim, fica como se suas palavras não estivessem sendo utilizadas da maneira correta. Ou o famoso né? Aí, até utilizei aqui, olha como é que o vício de linguagem ele é tão presente. Quando a gente não sabe o que falar, a gente utiliza né, mas isso, olha como é que isso quebra aquela linguagem que se torna mais atrativa para quem está ouvindo. Então, evitar esses vícios de linguagem, os termos repetitivos, é extremamente essencial. Então, a gente tem que ter essa ordem e precisão na nossa linguagem, evitando repetições. Outra dica que eu acho muito importante é a linguagem corporal. Se vocês observarem bem, eu com as minhas mãos aqui dou ênfase no que eu estou falando. Isso faz com que vocês prestem mais atenção. Às vezes eu levanto, elucido o pensamento. Parece que a gente está até se remetendo aqui a Libras, mas não é a Libras. É só uma linguagem corporal. O corpo ele também tem essa possibilidade de transmitir algo e aquele que está ouvindo presta atenção nisso. Só que a gente tem que ter a medida correta. Não dá para mim ficar gesticulando de qualquer maneira. É ter o time certo, a expressão correta, para que a pessoa que está me ouvindo, o ouvinte, ele possa compreender, prestar atenção, não perder o foco, que é tão difícil nos nossos tempos de vícios em mídias digitais. Então, a emoção que eu coloco, ela é de suma importância, o entusiasmo. Lembrei aqui até do meu professor lá na faculdade, Padre Ibrahim, ânimo, ânimo. Ele ficava assim para todo mundo prestar atenção lá na aula dele. O tom de voz, então não dá para falar baixo demais, senão vai dar um sono danado na gente. A gente vai querer deitar e dormir. Imagina lendo horas e horas baixinho, ninguém aguenta isso. Mas tem hora que você pode falar um pouquinho mais baixo, quando for uma meditação. Então, entendendo o seu contexto, a sua circunstância, o tom de voz ele é de suma importância também. A postura, os gestos e essa questão de ter o tempo correto quando se fala. E outro ponto, atributo que eu acho muito interessante na fala é a surpresa. Às vezes, chocar uma pessoa, acho que chocar não está muito bom esse termo, né? Depois daquelas polêmicas com a página Choquei, mas vamos usar surpreender. Surpreender a pessoa que está te ouvindo é essencial. Isso prende a atenção das pessoas. Então, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês como que vocês podem fazer para falar bem em público, para se tornar compreensível. Aí, às vezes, você está falando de um assunto, você pega e relaciona ele com o dia a dia. Puf, surpreendeu a pessoa, você ganha a pessoa naquilo ali. Às vezes você tem uma coisa tão interessante, mas está tão longe da realidade daquela pessoa que ela não compreende. Você trouxe para a realidade dela, ela entendeu, fez todo o sentido do mundo. Então,
Em resumo, como que a gente faz para falar bem em público? Não estou querendo de maneira nenhuma falar que é só assim, mas aqui estão as coisas que eu utilizo. Já são quase 5 anos aí de professor no estado de Minas Gerais, graduação, mestrado e demais especializações, cursos que a gente faz por aí afora. O que eu utilizo de base? Treinamento. Eu treino, repito, treino sempre com base no planejamento. Sem planejamento, às vezes a gente pode tentar fazer em cima da hora, improvisar, mas acho que o planejamento ele é essencial para que tudo ocorra no tempo correto. E é esse treinamento, levando em consideração essas dicas. O tempo certo, que é o time, a leitura, escrita, revisão, os termos claros, o contexto, evitando os vícios de linguagem, a linguagem corporal, postura, os gestos, a emoção, o entusiasmo, o tom de voz e surpreender. E por fim, pessoal, é interessante a gente mencionar aqui o Aristóteles. Ele tem uma frase que diz que aquele que está falando, ele deve ter clareza na sua fala, porque assim se torna compreensível o que o outro está falando. E também Agostinho de Hipona, que falava do professor como um entusiasmador. Ou seja, quando a gente está falando para o nosso próximo, a gente tem que entusiasmar, encher de vida. Entusiasmar, que significa, na etimologia da palavra, in theos ousia, in é dentro, theos é Deus, ousia é substância. Então, encher a pessoa de Deus, encher a pessoa de ânimo. É isso que é essencial para que a nossa mensagem se torne compreensível e as pessoas tenham clareza naquilo que está sendo tratado. Pessoal, finalizamos aqui então o nosso mini curso. Em breve teremos a emissão de certificados. Aguarde aí nas redes sociais, queremos divulgar isso tudo. Espero de verdade, do fundo do meu coração, que isso tenha sido útil para vocês, que vocês possam ler melhor. Lembre-se sempre da descrição, que está um resumo da minha fala. Às vezes na fala a gente não pega tudo, então a gente pega o resumo e a explicação junto e tenta vincular eles. Espero que os breves resumos de como escrever um texto também seja útil para vocês. Lembrando que são mini cursos, não são cursos muito extensos, senão a gente teria que ter uma outra abordagem, mas para divulgar e dar uma base inicial para que vocês comecem seu trabalho e que a mensagem tenha sido bem compreendida, porque estou tentando ensinar aqui para vocês como falar bem em público. Espero ter tido êxito nessa missão. Então, muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Espero que a filosofia, a arte, a vida e os estudos eleve a nossa compreensão de mundo, porque assim estamos nos elevando para além de nós mesmos. Muito obrigado, acompanhe o podcast Filósofos em Vida e os vídeos aqui do canal. Obrigado, até um próximo encontro.